que está na disputa na Câmara Federal, ele está aqui sendo recebido por muitas pessoas aqui na população de Junho. Ele vai falar um pouco, falar rápido do agenda desta cifra. Ricardo, sempre bem-vindo aqui no canal. É um prazer mais uma vez falar com você. Obrigado, é um prazer enorme estar novamente aqui no Peruá e dessa vez realmente companheiros que são do PT, chamados professoras, uma plateia bastante qualificada, pensando sobre a vida, sobre o política, sobre a necessidade de manter o Brasil no rumo correto. O Brasil precisa continuar avançando sem ter absolutamente qualquer tipo de retrocesso. Um retrocesso que estaria para nós, para o povo brasileiro, algo inominável. Você vê os Estados Unidos teve um retrocesso, um retorno de Trump, e hoje ele sofre desde a fome, a violência, a guerra, sobre tudo. Né? O Brasil não pode passar por isso, além da própria importância do falar na Câmara dos Deputados. Né? E é isso que eu estou me propondo, qualificar a Câmara, representar a Paraíba, fazer o debate nacional, o CCP, combater a extrema-direita, todas essas coisas que são importantíssimas e que eu me sinto, assim, sinceramente, modéstia à parte, preparado para essa tarefa. Você falou agora há pouco sobre esse seu chamado para a Câmara Federal, teve uma outra oportunidade, mas o senhor achou que não era o momento. E o porquê, o que levou o senhor a analisar que agora é o momento de chegar à Câmara Federal? A qualidade da Câmara Federal, ela nunca esteve tão ruim como está hoje. É inconcebível um Congresso Nacional, uma Câmara dos Deputados, que numa noite consiga mudar a Constituição 2 vezes, com 375 votos, 75% de todos os deputados presentes, observe, 75%, para votar uma PEC da unidade. Ou seja, dizer que deputado e senador podem estuprar, matar, assassinar, roubar, porque ele não vai poder ser processado e preso. Ou seja, o único Congresso no mundo que teve uma coragem dessas. Isso é coragem, só pode. E só caiu porque o povo se levantou. Em setembro do ano passado, o Senado teve que enterrar esse absurdo que foi a PEC da vantagem. Então, um Congresso desse, que demora a votar a isenção do imposto de renda até 5 mil reais, que demora a votar o fim da escala 6 por 1, que demora a votar a PEC da segurança, enquanto está aí os estados todos sendo ocupados por facções, não é? Ou seja, eles demoram para poder colocar a culpa no presidente Lula. Não é do presidente Lula. Quem tem o controle das polícias militares e civil são os estados, não é o governo federal. O governo federal tem apenas a Polícia Federal, que é a que mais trabalha muito exaustivamente, porque o presidente Lula dá o direito a todo tipo de investigação, pode ser contra quem for, pode ser contra parente dele, pode ser contra amigo, contra isso ou aquilo. A Polícia Federal é para cumprir o seu papel. Né? Agora, o presidente Lula não pode chegar na Polícia Militar e determinar qualquer coisa, não pode chegar na Polícia Civil. Né? Então, a PEC da segurança tem que ser votada. Até hoje, a gente não foi votada. É esse Congresso que não serve ao povo. E é esse Congresso que chega essa época, chega nas cidades dizendo que é amigo do Lula, que é o parceiro do presidente Lula, porque sabe que o presidente Lula tem força nas cidades, né? Dizendo que é amigo para poder pegar o voto, e quando volta para lá, vai fazer o mesmo jogo de chantagem que fizeram ao longo desses 4 anos. Então, na minha concepção, isso não é possível, e é por isso que eu fui convidado, fui lembrado pelo presidente, convidado pelo presidente Gleisi Hoffmann, lembrado pelo presidente Lula, dado pelo presidente Gleisi Hoffmann, para poder voltar a disputar o mandato. E eu, ao ouvir a comunicação, né, da desqualificação do atual Congresso em sua maioria, eu aceitei pela aqui concorrendo na Paraíba, com o pezinho no chão, e assim, achando que as coisas vão dar certo.
Sei que você tem muitas ideias trabalhando no seu plano de governo, muitas ideias para a Paraíba, mas o que você pode destacar, chegando lá na Câmara Federal, o senhor tem assim em meta, isso aqui eu vou fazer com certeza. Olha, o que eu vou buscar fazer, né, e eu estou aqui no semiárido, eu quero lá esse semiárido, né? Toda essa região, 85% da Paraíba é semiárido. Se você observar bem, se um empreendedor do semiárido quiser colocar hoje uma agroindústria, por exemplo, quiser colocar uma fábrica, quiser colocar uma agricultura irrigada, qualquer coisa, ele vai ter que disputar com projetos que são do litoral. Porque você não tem um fundo específico para o semiárido. Eu quero, vou propor isso, que a bancada do Nordeste se junte para que a gente possa ter a condição e a capacidade de criar um fundo constitucional, né, de investimentos e desenvolvimento para o semiárido, dinheiro só para o semiárido, que o semiárido não fique disputando com a zona da mata, não fique disputando com o litoral, não fique disputando com Campina Grande, que seja aqui isso, entendeu? Porque aí, dentro de 10, 15 anos, você vai ter essa região toda aqui, né, desenvolvida, com pequenas indústrias, com pequeno comércio, com isso, com aquilo. Ou seja, eu penso que isso tem uma importância fundamental. Eu penso em desenvolver a irrigação através de energia solar, que é gratuita. A irrigação, para que o agricultor, ao invés de uma safra, tenha 2 ou 3 safras no ano. Eu penso em ter, sabe, aumentar o PAA, né, focar na questão dos produtos, né, agroecológicos, porque tem muita coisa que está acontecendo aí por fora, de doenças, ou então de inconformidades ou de aparecimentos recentes, que me parece muito da alimentação, me parece, eu não tenho teor científico para afirmar, mas assim, eu tenho uma desconfiança. Então eu acho que eu tenho muita coisa a produzir, vou tentar fazer isso, né? E caso eu tenha a oportunidade de chegar a partir de fevereiro como deputado federal, né? Representando a Paraíba e também representando o Brasil. Isso. Ex-governador, a gente agradece demais aqui a sua participação com a gente e Itaquá, com certeza, sabe reconhecer o trabalho do senhor gestor. Tem grandes obras, por exemplo, tem um hospital que foi inaugurado na sua gestão. Nós temos a adutora do Grupo Mundo, que foi inaugurada na sua gestão, a doutora não estava pronta, e a adutora que está em andamento hoje, que é a Trans Paraíba, que foi no seu governo, só deu e dizer que tinha deixado o em caixa, inclusive os clubes, tudo está em caixa, hoje a adutora também. Como é que o senhor se sente, né, de ter essas grandes ações aqui em Itaperoá, especificamente em toda a Paraíba? Eu fiz o meu dever, eu não fiz favor a ninguém, eu fiz a minha obrigação. A minha obrigação é essa. Eu sou filho da Paraíba, eu não comecei a fazer política por sobrenome, eu não comecei a fazer política por herança, ninguém me deu cargo nenhum, ele me deu para as pessoas, mas assim, minha família não me deu. Eu nunca tive ninguém da minha família que fosse vereador, prefeito, não tem isso. Eu quando ganhei a prefeitura e depois ganhei o estado, a minha família disse, ninguém vai ser candidato a nada enquanto eu tiver aqui. Depois que eu saí, mas enquanto eu tiver, não. Porque eu não podia ter um discurso e ter um outro para depois. Né? Então, eu sabia que ao ter essa chance de governar a Paraíba, eu tinha que fazer diferente. Eu não podia. E eu sabia que a desigualdade, e sei que a desigualdade da Paraíba, ela é regional. Ela vem de baixo para cima. Porque até então, você pode ver a estratégia de governo de todos que vieram antes de mim e depois quem ficou, inclusive eu mudei, foi começar de cima para baixo. Observe se não é isso. Os grandes investimentos são para as grandes cidades, para as pequenas não tem. Na minha época era o inverso, eu comecei de baixo para cima. Ou você acha que uma adutora, um hospital, tudo que a gente fez aqui de incentivo à agricultura, na época de uma seca violenta, o Estado passou a comprar ração e distribuir gratuitamente, porque tinha que manter o gado de pé, senão era um prejuízo enorme.
para os agricultores, as estradas que nós fizemos, as muitas estradas que nós fizemos, ali em Esteira, aqui perto, em Coronel Joé, né? Recuperando toda a estrada, de Assunção até Patos, nós fizemos a adutora, 90 quilômetros de adutora, e asfalto, ou seja, numa terra que era esquecida pelo meu Deus, que não tinha mais nada, não tinha um posto de gasolina. Vocês sabem o que é você ter 5 cidades sem um posto de gasolina? É muita coisa, né? Ou seja, e de repente essa terra floresce com uma terra de estrada, de uma adutora, de escolas, enfim, né? O hospital aqui já se viu para toda essa região. E fora ambulâncias, fora ônibus, fora as coisas todas. Então, essas coisas que eu tentei mostrar é que o problema da Paraíba não era falta de dinheiro. O problema da Paraíba sempre foi falta de governo. Eu mostrei que não era falta de dinheiro. Eu não tinha emendas. Eu não tinha emendas ao fato. E fizemos tudo isso. O que é que os outros, cheios de emendas, cheios de empréstimo, um aumento, porque aumentaram os impostos? Quando você percebe o que é que foi feito, por exemplo, na Peruá, depois que eu saí. O que é que foi feito em Assunção depois que eu saí? O que é que foi feito em Salgadinho? O que é que foi feito em Esteira? Sabe, se você encontrar muito pouca coisa para aquilo que nós fizemos há 8 anos atrás. Então, o meu sentimento é o melhor possível. Eu ver uma escola construída, para mim, é o meu salário moral. Para mim, é aquela coisa que mais me alegra é saber que as pessoas estão vivendo melhor. E a função de um governante é essa, não é outra, não. Pois é, Ricardo, queremos agradecer aqui a sua participação no projeto, na Rádio Catarina FM, no Jornal Interativo, e desejar boa sorte ainda na sua trajetória como advogado. Obrigado, querido. Mais uma vez, você é sempre muito gentil. Eu aproveito para mandar um abraço às pessoas todas de Aberoá, da região, e ao mesmo tempo pedir que reflitam sobre isso. Olha para o Brasil. O Brasil mudou muito ao longo desses 26 anos. Da era Lula para cá. A Aberoá mudou muito. Lembra da água? A água está chegando agora. Mas quem trouxe água não foi o município, não foi o Estado, não foi deputado. Não foi quem trouxe água foi Lula. Quem trouxe água foi o presidente Lula. Muitos não dizem porque precisariam ter, sinceramente, respeito pela verdade. Não preferem enganar. Preferem, sabe, colocar assim e tal. Mas quem fez foi Lula. E Lula não para de fazer. E vai fazer cada vez mais. Porque Lula toca o povo nordestino. Né? Então é preciso que vejam isso. Não permitam que o Brasil volte para as mãos da violência. Da violência, inclusive a violência dentro da família, da violência nas redes sociais, da violência, essa violência que a gente, né? E ao mesmo tempo, né? Se não for comigo, seja com outro, mas melhorem a representação da Paraíba na Câmara dos Deputados. Ela não está boa, ela precisa melhorar, né? E se porventura acharem que o que eu fiz anteriormente me dá assim uma condição de exercer um bom mandato, confio que eu vou ter a capacidade de saber representar muito bem a nossa população.